Se você é desenhista, você com certeza já ouviu alguém te dizer: "Caramba, que desenho legal, queria ter o dom para desenhar desse jeito". E 100% dos artistas que escutam isso querem imediatamente encher a pessoa de porrada. Isso porque uma das piores coisas que você pode dizer para uma pessoa que é talentosa em algo é dizer que ela tem o dom para fazer aquilo, que ela nasceu sabendo fazer aquilo e que ela não precisou ficar horas, dias, anos treinando aquilo até realmente fazer bem feito. A verdade é que muitas pessoas nem se ligam disso, mas eu vou mandar aqui a real para vocês. Dom é o nome que o preguiçoso dá pro esforço que ele não quer fazer. O único dom que as pessoas talentosas têm é o de ficar muitas horas treinando, estudando e se melhorando. E eu comecei o vídeo falando isso justamente porque eu quero mostrar a minha experiência e a minha história com desenho, porque eu infelizmente caí nesse papo idiota de que desenhar é um dom que algumas pessoas sortudas nascem tendo, e não o que realmente é, uma habilidade que pode ser estudada e treinada. Mas enfim, contando um pouco da minha história, desde que eu era pequeno eu sempre fui muito criativo, eu sempre amei criar histórias, criar mundos e criar personagens. E, consequentemente, eu sempre gostei de desenhar também. A questão é que, na minha época de criança, desenhar era considerado coisa de vagabundo. Então eu nunca fui incentivado a fazer isso. Na escola ficavam me dizendo que isso não iria dar futuro e que eu tinha era que estudar e tirar 10 nas provas. Só que quando chegou a vida adulta, veio faculdade e coisas do tipo, eu meio que desisti de desenhar. Eu não vou contar toda a minha história de vida aqui, porque é longa, mas resumindo, além da faculdade, eu também passei por muito problema pessoal e com o tempo eu acabei indo estudar a área de TI e programação. Só que eu não estava nem um pouco feliz com isso, porque eu sempre fui uma pessoa criativa. E depois de chegar no fundo do poço na vida, eu decidi fazer o possível para sair, e uma das coisas que eu fiz foi voltar para a área criativa, virando produtor e editor de vídeo, motion designer, fotógrafo e também, claro, voltando a treinar desenho. Nessa época eu já estava meio ligado que desenho era questão de prática, graças a alguns ótimos amigos artistas que me ensinaram isso, e também graças a uma outra pessoa muito foda que eu preciso citar aqui, que é o Vitor Gema Please. Acho bem provável que você conhece esse cara, porque ele faz muita coisa realmente foda e inspira muita gente, e não é pra menos, o cara realmente é incrível, e ele é, tipo, uma das minhas maiores inspirações. Não somente para desenho, mas também para outras áreas que eu gosto, como produção audiovisual. Há um bom tempo atrás ele fez um vídeo justamente sobre desenho e sobre como aprender a desenhar. É esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Esse vídeo que ele postou foi um dos que mais me motivou a voltar a desenhar depois do problema que eu tive, e é um vídeo que me motiva até hoje. Então, obrigado Gema Please, se não fosse por você, provavelmente eu não teria entrado de vez na área criativa. Mas enfim, eu comecei a treinar desenho um pouco mais sério em 2020, só que eu parei por um tempo por conta de um problema pessoal, e eu voltei mais ou menos no final de 2021. 2022 eu treinei mais e 2023 eu finalmente comecei a estudar os fundamentos do desenho. E eu digo por experiência própria, se você quer ser desenhista, mas não sabe desenhar, é só estudar e praticar que um dia você vai conseguir. E não é fácil, eu sei, você vai levar anos pra realmente desenhar bem. A questão é que esses anos vão passar de qualquer jeito, e se eles não passarem é porque você morreu antes, então é melhor que eles passem e você seja uma pessoa mais foda no futuro do que eles passarem e você continuar no mesmo lugar, só que agora com um grande arrependimento de não ter seguido o caminho que você sonhou em seguir. E eu quero mostrar pra vocês aqui um pouco da minha evolução. Esse desenho na tela é um desenho de 2020, quando eu comecei a treinar um pouco mais sério. E talvez você pensa, nossa, até que não tá tão ruim pra quem acabou de começar a desenhar. Mas acontece que, como eu mencionei, eu desenhava um pouco quando eu era criança, então eu meio que fiz o que eu sabia desde aquela época. Além disso, esse meu desenho não é um desenho de imaginação, eu copiei um desenho da internet. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui treinando especialmente dessa forma, copiando alguns desenhos da internet. Eu gosto muito de Pokémon, então eu sempre treinei muito desenhando Pokémon, e inclusive eu treino assim até hoje de vez em quando. E em alguns momentos eu tentava desenhar alguns rostos de personagens que eu gosto. Mas enfim, eu sempre treinei dessa forma, copiando o desenho. Até que no final de 2022 e início de 2023 eu conheci os fundamentos do desenho. Se você é desenhista, você provavelmente sabe quais são: linha, forma, cor, anatomia, etc. Eu nem me lembro onde foi o primeiro lugar que eu aprendi sobre isso, mas eu comecei a estudar isso mais a fundo com o Ricardo Yamaguchi, que é um artista conhecido aí no YouTube. Inclusive, se você quer aprender mais sobre desenho, eu recomendo muito o canal dele. Ele tem uma playlist inteira só de aulas sobre os fundamentos do desenho. É de graça, é só você entrar no canal dele e assistir, são vídeos muito legais. E aprendendo sobre esses fundamentos, eu comecei a melhorar bastante as minhas artes. Aqui tem alguns exemplos de artes que eu fiz em 2022 e também em 2023. E foi também em 2023 que eu comecei a desenhar de imaginação, inclusive eu fiz um tempo de faculdade de direção de arte, e lá eu peguei aulas de desenho, que também me ensinaram muito.
Aqui tem alguns desenhos de imaginação que eu fiz, alguns ficaram melhores, outros não, mas o que é legal é saber que antes eu não conseguia fazer isso, mas agora eu consigo. E isso é um sentimento muito gratificante. Eu já tive mais uma melhora agora esse ano. Aqui tem alguns desenhos meus que eu fiz em janeiro de 2024. São fanarts que eu fiz também de imaginação. E eu quero dar uma última dica aqui pra você, e essa é uma dica específica para pessoas que são que nem eu. No caso, velhos e deficientes. Muita gente acha que tá muito velho pra começar a desenhar porque já tem seus 25, 30 anos ou até mais e acha que o tempo já passou. E aí vê diversos artistas com tipo metade da idade deles que desenham maravilhosamente bem. Mas eu te digo, nunca é tarde pra aprender alguma coisa nova. Se você tá vivo e não tá incapaz, você consegue aprender. Vai fundo, que é sucesso. Eu tive muito esse sentimento porque eu só fui começar a treinar de forma mais séria mais ou menos com 26 anos de idade. E eu tive muito esse sentimento de ver pessoas muito mais novas do que eu desenhando de forma muito melhor. E só agora que eu sinto que eu realmente posso me chamar de artista, e eu tô beirando os 30 anos já. Mas a questão é simplesmente eu fui com a cara tapa, ignorando esse sentimento besta, e eu aprendi. E continuo aprendendo cada vez mais. E uma outra questão que essa é um pouco mais específica e um pouco até mais pessoal pra mim, é sobre a questão de deficiências e limitações. Pode ser que você pense que você seja uma pessoa incapaz porque tem alguma limitação, tipo autismo, TDAH, alguma coisa assim do tipo. E eu já te digo, ainda assim é possível, eu tenho disfunções cognitivas, além de vários outros problemas que eu não vou listar aqui porque senão o vídeo fica gigante. E ainda assim, eu dou o meu melhor pra aprender as coisas que eu quero aprender e conquistar os objetivos que eu quero conquistar. É claro que vai ser mais difícil pra pessoas que nem a gente, porque a gente meio que já vive a vida no modo hard. Mas a vida é pra ser difícil mesmo, e vai por mim, quando você consegue conquistar algo que é ainda mais difícil pra você do que é pra uma pessoa comum, o sentimento de conquista é ainda melhor. A vida não é fácil e a gente tem que aprender a lidar com as nossas próprias limitações. Se existem pessoas em cadeiras de rodas que conseguem ser jogadoras de basquete ou nadadoras, ou mesmo pessoas que têm o corpo quase 100% paralisado, que se tornaram um dos maiores cientistas da história da humanidade, vai por mim, você consegue aprender a desenhar e a estudar desenho tendo TDAH. Eu não vou me estender muito nisso porque eu ainda pretendo fazer outros vídeos sobre como lidar com disfunção cognitiva, especialmente com as coisas que eu venho aprendendo sobre isso. E isso é um assunto bem longo e eu também não sou médico, mas acredite em mim, você consegue, vai fundo que você provavelmente é mais foda do que você pensa que é. Enfim, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem o sonho de desenhar, de ser artista, sério, estuda, pratica, que um dia você vai conseguir. Eu sei, é difícil, muitos de nós temos que trabalhar muitas horas por dia pra pagar a conta. Eu sei disso porque eu também tenho que fazer isso. Mas mesmo que você só tenha meia hora por dia ou só tenha final de semana pra fazer isso, use esse tempo pra estudar, pra treinar. É melhor você estudar um pouquinho do que não estudar nada. E tudo bem, você vai demorar mais pra ficar bom do que um adolescente que não tem obrigações, mas a paciência é a maior chave para você conseguir se desenvolver. As coisas no mundo não são rápidas, elas não são imediatas. O que vale a pena ser conseguido geralmente leva muito tempo para ser construído. Mas enfim, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te motivado a, enfim, seguir no seu sonho de alguma forma, mesmo que não seja com desenho, pode ser, enfim, com programação, desenvolvimento de jogo, escrita ou, enfim, o que você preferir. Mas enfim, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!